Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje eu quero ler com você 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 17. A palavra diz assim: Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se ajoelhou, com o rosto rente ao chão, e todo Judá e os moradores de Jerusalém de igual modo se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: Ouve-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém. Crede sem sombras de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do monte Seir para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se uns contra os outros e lutaram até a morte de todos. Assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar de onde se avista o deserto, e observaram o imenso exército inimigo, viram somente cadáveres no chão. Nenhum só guerreiro havia escapado daquele massacre. Então Josafá e os seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, joias, roupas e objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando esse despojo de guerra, porquanto havia muito mais do que podiam carregar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Berá, bênção, onde louvaram a Yahvé, o Senhor. Por esta razão, até nossos dias esse lugar é chamado de Vale da Bênção, Berá ou Beraca. Mais tarde, ainda sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém, porquanto Yahvé, o Senhor, os abençoara com plenitude de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram na cidade de Jerusalém e dirigiram-se à casa de Yahvé, ao templo do Senhor, ao som de cânticos, liras, harpas e trombetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como Yahvé havia guerreado contra os inimigos de Israel. E o reinado de Josafá transcorreu em tranquilidade, porquanto seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras de suas terras. Então, gente, olha o que aconteceu aqui. Josafá, ele recebeu um recado de Deus, e ali, gente, Josafá, ele se voltou a buscar ao Senhor, e Deus deu uma direção: vocês vão, porque quem vai lutar vai ser eu. Mas ele não foi de qualquer jeito. Ele chamou o povo, ele era o líder do povo, e ele disse, né?
Olha o que ele disse aqui. Ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Crede sem sombra de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiais nos profetas do Senhor e serei bem-sucedidos, ou prosperareis, dependendo da tua tradução. Ou seja, gente, o rei aqui estava passando o recado que Deus havia dado a ele. E ele disse para o povo, Deus vai guerrear essa guerra, o Senhor é conosco. Ele animou. Mas o que ele disse? Creio sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque o diabo, gente, ele sempre vai tentar colocar dúvida, medo no nosso coração, para fazer com que as pessoas retrocedam. E ele disse sem sombra de dúvida, porque o Senhor é conosco. Ele disse aqui, ele frisou bem, se a gente não tiver sombra de dúvida, crê, né, em Yahvé, o Senhor vosso Deus, estareis sempre seguros, né? Então, quando a gente confia em Deus de todo o nosso coração, sem ter sombra de dúvidas nenhuma, o Senhor nunca nos deixa desamparados. O Senhor, ele guerreia as nossas guerras. Aqui, Deus fez com que aquele povo lutasse entre si. Os israelitas não precisaram lutar com ninguém. E olha o que diz aqui, gente. Os despojos daquele massacre levaram 3 dias para recolher, porque naquela época, quando se vencia o exército, né, inimigo, eles despojavam, eles pegavam os despojos da guerra, ou seja, eles pegavam as armas, eles pegavam as espadas, escudos, lanças, roupas, né, eles pegavam tudo que tinha ali, moedas, a comida, tudo, eles levavam tudo, eles levaram 3 dias recolhendo e eles não conseguiram ali, a palavra diz que era tanta coisa, que eles nem conseguiam carregar, porque Deus, ele faz assim, gente. Deus, quando ele tirou o povo do Egito, ninguém saiu com as mãos abanando, eles saíram de lá com ouro, prata, bronze, levaram objetos de ouro, levaram objetos de prata, de cobre, de bronze. Eles não saíram de mãos abanando, eles levaram despojos, eles foram abençoados, eles foram desprovidos daquele lugar, mas não de mãos abanando. Eles saíram do Egito e ainda com uma promessa de que eles iriam para uma terra que manava leite e mel. E Deus não deixou eles saírem de lá sem nada, de mãos abanando, porque eles trabalharam muitos anos como escravos para o povo egípcio. Eles construíram cidades, gente, para os egípcios, para o povo do Egito. Eles edificaram cidades, monumentos, tudo eles construíram, né, para aquele povo. Então Deus não permitiu que eles saíssem de lá sem nada. É a mesma coisa que uma pessoa que trabalha direitinho naquela empresa. Um exemplo, a empresa faliu, mas ela saiu de lá com todos os seus direitos. Ela recebeu 10º, férias, o salário, o acerto dela. Ela não saiu de mãos abanando daquela empresa. Da mesma forma, Deus não permitiu que eles saíssem de lá. E aqui, gente, Josafá, ele frisou, não temam. E quando ele mandou que fossem louvando na frente do exército, gente. Enquanto eles louvavam e adoravam, Deus foi Deus foi vencendo a guerra, gente. Olha o que diz aqui, ó. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros do Monte Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Quando nós louvamos ao Senhor, quando nós adoramos a Deus, é isso que ele faz. No meio da adoração e no meio do louvor, ele destrói os nossos inimigos. Ele abate os nossos inimigos. Quando, por mais difícil que seja a situação, você está dando glória a Deus.
Você está dizendo, o Senhor é comigo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você coloca aquele louvor, você louva, você agradece, você glorifica, você engrandece o nome do Senhor. Gente, isso é uma alegria para o coração do Pai. Quando você crê sem sombra de dúvidas, quando você confia nele plenamente. Aqui também fala, gente, em Josué, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim: ora, não te ordenei eu? Uma pergunta. Sê forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Foi o que Deus disse para Josué. Não te mandei eu? Deus perguntou para ele: o que eu te ordenei? Seja forte, corajoso, não temas, eu sou contigo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. E aqui Deus advertiu ele de novo: não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andares, gente. Por isso que nós não podemos deixar o medo, o pânico, o pavor tomar conta de nós. O desânimo, a falta de coragem, a falta de ânimo. Quando isso entra no coração do ser humano e inunda a vida do ser humano, gente, isso entristece o coração de Deus. Porque a palavra diz que o justo vive da fé. Se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Então nós não podemos perder a coragem, nós não podemos perder o ânimo e muito menos a nossa fé. Nós precisamos confiar no Senhor plenamente. Por mais que venha má notícia, por mais que venha um diagnóstico, o meu Deus diz assim na sua palavra, que ele levou tudo sobre si, que essa enfermidade, ela não é para a morte, que o Senhor já me curou, que o Senhor já me resgatou, que o Senhor já me comprou. Deus se alegra quando você tem estas atitudes, esses atos de fé. E principalmente publicamente, olha o que o rei fez, olha o que o rei fez ali. O rei disse: vamos lá, não tenham medo, vamos, porque o Senhor vai lutar a guerra pela gente. Mas nós vamos cantar louvores. Ele preparou pessoas ali consagradas e colocou na frente do exército com trajes. Ele não foi de qualquer jeito, gente. Tem gente indo para a batalha de qualquer jeito e não é de qualquer jeito que a gente vai, não. Nós precisamos louvar a Deus, orar, nos consagrarmos. Para quê? Quando a gente se consagra, a gente vai fortalecendo o nosso espírito. Mesmo que você não faça um jejum de 24 horas, 12 horas sem comer nada, só bebendo água, mas se você quiser fazer um jejum parcial, dizendo: Senhor, algo que você gosta, um exemplo, eu gosto de café, eu não fico sem café, aqui no sul eu não fico sem chimarrão, eu vou fazer um jejum hoje, uma semana, não vou tomar chimarrão, não vou tomar café. Faça. Algo que você gosta muito, tira isso. Tira isso. Tem gente que é a carne, tem pessoas que é o café, outras é o chimarrão, outras gostam de ovo. Cada pessoa gosta de uma coisa. Chocolate, refrigerante. Tire isso. Faça e diga: Senhor, eu não vou comer isso. Eu vou abrir mão disso. E eu vou fazer essa consagração. E o Senhor vai me abençoar. A minha vida espiritual, pelo meu ministério. Ore. Se consagre. Às vezes tem pessoas que não conseguem, né? Ficar ali um dia inteiro sem comer. Uma manhã inteira, uma tarde inteira, 12 horas, 24 horas. Mas faça um jejum parcial. Fique somente uma manhã sem comer. Eu vou passar a tarde de tal hora a tal hora. Abra mão de uma refeição. Faça aquilo que Deus colocar no teu coração.
mas busque ao Senhor, se consagre, se fortaleça, renove as tuas forças, recobre o bom ânimo. Nós precisamos disso. E nós conseguimos isso através do jejum, da oração, da palavra. Nós nos fortalecemos. A palavra diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Orar, gente, porque consagração precisa ter oração. Senão é só ficar sem comer. Se você não orar, se a pessoa não tirar um tempo para ler a palavra, vai ser só ficar sem comer. E não é, jejum não é assim, consagração não é assim. A gente precisa tirar aquele tempo, ouvir a palavra, ler a palavra, meditar, orar, tirar aquele tempo com o Senhor. Então, faça isso. Aquilo que o Senhor colocou no teu coração, faça, porque enquanto você louva, enquanto você adora, cadeias se quebram, prisões se abrem, algemas saem. Enquanto o povo orava, louvava, muitas coisas aconteciam. E hoje não é indiferente. Enquanto você louva, enquanto você ora, há um mover. No mundo espiritual há um agir. Há uma ação a teu favor. Ainda mais quando você louva a Deus, quando você está fazendo as coisas, glorificando ao Senhor. Sabe aquele louvor do Lázaro que dizia assim: estou passando pela prova, dando glória a Deus, passando pela luta, dando glória a Deus? Pois é. Passando pela prova, passando pela luta, passando pelo vale, passando pelo deserto, dando glória a Deus, glorificando. A palavra diz: em tudo dai graças. Glorifique ao Senhor. Não é só no dia bom, é no dia ruim também. No dia mau, Deus está ali, nos guardando, nos dando livramento, cuidando da gente o tempo todo. Deus está sempre provendo na nossa vida. Deus está sempre provendo na nossa casa, sempre provendo na nossa família. Quando você louva, quando você ora, o que aconteceu com Daniel? Daniel, por orar, por buscar a Deus, foi feito um decreto. Ele não deixou de orar. Ele não deixou de buscar o Senhor. Ele foi jogado numa cova. Mas o anjo do Senhor já estava lá antes dele, os leões com a boca, todos eles com as boquinhas fechadas. Daniel não sofreu nenhum arranhão. Quando o rei chegou lá desesperado: Daniel, será que o teu Deus? Ele disse: sim, rei, estou aqui. O meu Deus não achou injustiça, não viu nada de errado em mim. O Senhor fechou a boca dos leões. Sabe por quê? Porque Daniel tinha vida de oração, de consagração. Daniel, gente, esperando uma resposta do alto, ele resolveu se abster dos manjares do rei. Ele comeu somente frutas, legumes e verduras por um período de 21 dias. Poderia ter sido mais se o anjo não tivesse chegado. Mas o anjo chegou. E a gente precisa entender, gente, que a nossa luta ela é espiritual. Ela não é contra a carne e o sangue. Por que Daniel disse o príncipe da Pérsia? Porque naquele lugar onde ele estava, na Babilônia, gente, tinha uma potestade naquele lugar. O anjo veio aqui. Ele não deixou que o anjo descesse aqui para entregar a bênção para o Daniel. Aí o arcanjo veio, liberou o anjo daqui, ele desceu e o outro ficou aqui lutando com a potestade. Por isso que ele disse o príncipe da Pérsia, principados e potestades, gente. Então aquela potestade que estava ali não queria que chegasse a resposta de Daniel. E muitas vezes é assim. Só que o que Daniel, olha a resposta do anjo, Daniel, varão valoroso. Desde o primeiro dia que você voltou o seu coração a buscar a Deus, o Senhor ouviu a tua oração e enviou a resposta. Mas daí ele foi contando: pois eu vim
No primeiro dia, só que o príncipe da Pérsia me prendeu, me segurou. Foi necessário que o arcanjo Miguel viesse, guerreasse com ele para que eu viesse até aqui. Você já parou para analisar a guerra no mundo espiritual? Quando você resolve obedecer ao Senhor, se consagrar a Deus, olha o que Deus faz, gente. Deus manda um vir guerrear com aquela potestade, liberar o anjo para vir dar o teu milagre, para você receber a tua bênção quando você entoa louvores. Daniel ficou ali 21 dias comendo frutas, legumes e verduras, se consagrando, se abstendo dos manjares do rei. Podia estar comendo do bom e do melhor. Não, eu vou comer frutas, legumes e verduras. Eu não vou me contaminar com isso. E o que ele fez agradou a Deus. Pediu perdão pelos seus pecados, pelos pecados dos seus antepassados, pelos pecados do povo. Só que o principado não queria perder a legalidade. Mas quando você louva, quando você busca, quando você se consagra a Deus, gente, há um mover. Quando você louva o Senhor, adora o Senhor, há um grande mover no mundo espiritual a teu favor. Então que você faça uma reflexão nessa palavra, que o Espírito Santo venha falar mais ao teu coração. Leia todo esse capítulo, medite nele, faça uma análise e deixe o Espírito Santo falar, ministrar ao teu coração. De repente é um momento de você dizer: Senhor, me perdoa, mas eu parei de adorar, eu parei de orar, eu parei de me consagrar, eu parei de buscar, eu deixei o desânimo tomar conta, a falta de fé, a falta de coragem, e o inimigo ficou aí tripudiando. Mas eu me arrependo disso, Pai, e eu busco a tua face, Senhor. Se é esse o momento, faça isso. Volte para a presença do Pai. Fique na presença dele. Vá louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor. E você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida, na tua casa, no teu ministério, no teu trabalho, no teu negócio, nas tuas finanças, na tua vida sentimental, na vida espiritual, na vida financeira, na tua vida particular, nos teus sentimentos. Então louve ao Senhor e busque ao Senhor e se consagre a Deus. Adore ao Senhor com todo o teu coração. Louve ao Senhor, porque isso agrada o coração do Pai. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Senhor, que estão se sentindo cansadas, oprimidas, desanimadas. Aquele pai que já está ali, quase dizendo: não quero mais, Senhor, chega. Que o Senhor venha renovar as forças, o ânimo desta pessoa, que já nem sabe mais como orar, que já nem sabe mais o que vai pedir, Pai. Aquela pessoa que o desânimo, a falta de fé, a falta de ânimo já tomou conta da vida dela, Pai. Aquela pessoa que já está naquele estado depressivo, que para ela tanto faz como tanto fez. Pai, que a tua graça chegue sobre estas vidas, que o Senhor dê novo ânimo para estas pessoas, que o Senhor levante aquele que está caído, que o Senhor coloque de pé aquele que está prostrado, Pai. Tenha misericórdia desse povo, Jesus. Toca nessas vidas, dê o alimento que eles precisam, dê o ânimo que eles necessitam, Pai, para voltar a lutar. Que eles aprendam a louvar, engrandecer e bendizer o teu santo e maravilhoso nome em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Que eles não aprendam a só louvar nos momentos bons, mas o Senhor é Deus no dia chuvoso, no dia de frio, no dia de calor. O Senhor é Deus no deserto, no monte, nos vales. O Senhor é Deus e o Senhor cuida da gente, guerreia as nossas guerras, derruba os gigantes que tentam se levantar, Pai.
Eu não sei a luta que esta pessoa está passando, mas tu sabes, Senhor. Adestra as mãos dela para a luta, a peleja e o combate que tem se levantado sobre a sua vida, Pai. Aquele espírito de desânimo, aquele demônio do fracasso, aquele espírito da escassez, da mentira, aquele demônio do engano, que sussurra no ouvido desta pessoa dizendo: você está só, Deus já te esqueceu. Senhor, que esse demônio saia da vida desta pessoa e que ela seja liberta, que ela se coloque de pé e que ela volte a guerrear e entoar louvores ao teu santo nome, Pai. Que o teu nome seja glorificado sobre todas essas bocas, que todos os povos e nações e línguas venham se prostrar diante do Senhor. Venham entoar louvores ao teu santo nome, sejam gratos ao Senhor, Pai. Esta é a minha oração. Que o Senhor diminui, que a gente cresça, Pai. Que nós diminuímos e que o Senhor venha crescer todos os dias, Pai, que a gente venha diminuir o nosso eu, o nosso ego, as nossas vontades, e que o teu espírito, que a tua vontade, que o teu eu cresça e prevaleça nas nossas vidas, Pai, todos os dias, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que ouve esta palavra e que ela receba o ânimo que ela necessita, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.